Bom dia, quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez em uma live que nós falamos sobre o ensino da Palavra de Deus, o estudo bíblico, nesta manhã de domingo. Você que acompanha pelo Facebook, você também que posteriormente esse vídeo seja republicado no canal Entendimento da Bíblia, no canal Entendimento da Bíblia do YouTube, tá bom? Você fica à vontade para fazer o seu comentário, para você poder deixar seu comentário em respeito à lição, em respeito ao que está sendo tratado. Se você quiser fazer o seu pedido de oração na manhã deste dia ou quando você ver esse vídeo, tá bom? Fica à vontade. Vamos iniciar em uma oração, para que Deus possa nos dirigir, nos orientar no estudo bíblico de hoje, tá bom? Pai, em nome de Jesus, te louvo, te exalto, te adoro. Pai, te agradeço pela oportunidade de podermos dar início a mais uma live de ensino da Tua Palavra. Que o Senhor possa nos dirigir, nos orientar, Pai querido, no ensinamento da Tua Santa Palavra. Fala conosco, Pai querido. Queremos estar voltados aos ensinamentos das Tuas Escrituras Sagradas e viemos nos aprofundar mais e mais na presença do Senhor. Tudo para a honra, para a glória, louvor ao Teu nome santo, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos vocês que acompanham, nós estamos na lição de número 3, que vai falar sobre o corpo e as consequências do pecado. Lição de número 3, que fala sobre o corpo e as consequências do pecado. Nós estamos na revista, que fala sobre corpo, alma e espírito. E agora nós vamos adentrar na lição de número 3, que vai falar sobre o corpo. O que vem a ser o corpo e quais as consequências do corpo no ser humano, em relação ao pecado. O que o pecado vem produzir no corpo, no ser humano, em si e resultando no corpo. O corpo e as consequências do pecado. O texto áudio da lição está lá no livro Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 19, que diz assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 19. A verdade prática da lição diz assim: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Glória a Deus por isso, Aqui nós estamos falando de dois Adões, Que é o primeiro Adão, que Deus formou e criou no Jardim do Éden, e o segundo Adão, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Que a pessoa do Senhor Jesus Cristo é o segundo Adão, que veio para redimir. Já que nós estamos falando sobre pecado, que é as consequências do pecado, o que isso nos afeta, foi necessário ter o segundo Adão, que é Cristo. Vamos ler aqui nesta lição a respeito disso, tá? Gênesis capítulo número 3, do versículo 17 ao versículo 19, e depois Eclesiastes capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo 7, caso você queira acompanhar na sua Bíblia, é a leitura bíblica que dá base, dá fundamento para esta lição, tá? Gênesis capítulo número 3, versículo 17, nos diz assim: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18: Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Versículo 19: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Agora vamos para Eclesiastes 12,
versículo 1 a seguir, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Que palavra profunda, né? Uma palavra maravilhosa aqui da parte de Deus, que fala sobre o destino do ser humano, né? Muitos cientistas, muitos estudiosos tentam, de alguma forma, colocar aí uma verdade, uma falsa verdade, vamos dizer assim, uma explicação acerca daquilo que vai ser o destino do homem, o destino do ser humano. Especificamente, nós estamos tratando do corpo, mas a Bíblia Sagrada, ela vem nos trazer essa verdade acerca do corpo, do homem, do ser humano, o homem no sentido homem e mulher. No livro do Gênesis aqui, a gente já vê um pouco das consequências que foi acarretada ao ser humano pelo fato da sua desobediência, muitas delas especificamente no corpo, é o que nós vamos tratar mais nessa lição, mas existem também consequências na alma e no espírito. Mais para frente, creio que no decorrer das demais lições estará sendo tratado sobre isso, especificamente essa é sobre o corpo, né? A matéria, que é a parte material do nosso ser, o ser humano, e também nós vamos falar sobre aquilo que é o destino desse corpo, né? O que vai acontecer futuramente, né? Depois com este corpo. Eclesiastes vai falar muitas vezes isso, né? Não sei se você já teve a oportunidade, né? Mas quando você foi, ou se alguém, né, na verdade, passou por esse momento, que é um velório, né? Nós vemos que existe esse versículo-chave aqui, muitas vezes lá onde será um corpo enterrado, ou um corpo está sendo enterrado, que é em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 1 ao versículo 7, né? Que é o momento lá que está sendo velado o corpo, né? Existe esse versículo muitas vezes neste local, ou nestes locais. Versículo 7 de Eclesiastes 12, que diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. É um versículo até marcante muitas vezes na vida das pessoas, porque muitos enterraram seus entes, né? Levaram até a sepultura, como nós falamos, né? E ali foi a partida daquela pessoa, o seu corpo. E alguns, ou muitos também, né, têm a esperança de encontrar este ente, esse familiar que se foi, né, que se partiu, né? Vamos falar um pouco disso também aqui, né? A introdução diz assim: Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão, né? Nós vamos encontrar esse registro no Gênesis 3, né?
versículo de número 6 ao versículo de número 10. Tá? A primeira transgressão, o primeiro pecado cometido pelo ser humano, né? Gênesis capítulo número 3, versículo 6 ao versículo 10. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel, né? A primeira morte física que foi feita de Caim contra o seu irmão Abel. Gênesis 4, verso 8. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Nós vamos tratar sobre isso, né? Gênesis capítulo número 3, né? Versículo de número 6 e versículo de número 10, eu vou ler aqui, para que vocês entendam aquilo que está falando. Diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Também seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, reconheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o versículo 9 aqui, ó. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E o versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Alguns pontos interessantes que nós observamos aqui neste texto bíblico. Adão e Eva, eles estavam nus. E eles não perceberam isso. Essa condição no jardim do Éden, nós entendemos que pelo fato da inocência, ali após a criação do ser humano, né, tanto o homem e mulher, macho e fêmea, como a Bíblia fala, a inocência estava implantada, estava ali junto com Adão. E muitos entendem isso, que Adão, nessa condição, era o homem perfeito. Alguns estudiosos da Bíblia, da teologia, vai dizer que Adão era um homem perfeito. Adão e Eva, vamos dizer assim também, porque até então esses dois foram as primeiras criaturas, né? Os primeiros seres humanos na face da Terra. O primeiro ser humano, né, é motivo de refutar aqui aqueles que acreditam que o ser humano veio do macaco, que nós cristãos não acreditamos, mas o primeiro ser humano, que foi Adão, e logo em seguida Eva, que foi feita da sua costela, eles não haviam pecado. Eles não tinham uma desobediência. Era tudo muito bom, tudo muito maravilhoso quando Adão e Eva, eles foram criados e formados por Deus. Mas aí existe a consequência de uma desobediência, né? Adão e Eva, juntamente, desobedeceram a Deus, comendo do fruto que não era para ser comido, fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto era proibido. Nós entendemos que esse fruto, alguns têm essa interpretação, esse fruto era de Deus, não era para ser tocado. E aquilo que é de Deus, é de Deus. Entende na palavra de Deus, muitas vezes, quando Deus fala que a sua glória Ele não reparte com ninguém. Só que tinha ali Satanás, né, que estava na serpente do jardim do Éden. Estava para enganá-los. E infelizmente, Satanás naquele momento conseguiu o seu intento. E aí veio o primeiro pecado no mundo pelo homem, que é o pecado que eu considero a desobediência. A desobediência de um mandamento, que era o mandamento que Deus tinha falado no jardim. Não comer da árvore, fruto da árvore, melhor dizendo, do conhecimento do bem e do mal.
Aí eles passaram a entender que estavam nus. Até então eles estavam inocentes, eles estavam nus e não percebiam que isso era um erro, um pecado, uma transgressão, ou algo de uma forma errada. Mas após eles observarem que Deus, após chegar ali no jardim, nem você tinha conversado com eles, e eles perceberam que eles estavam errados. Então, o pecado, na verdade, muitos entendem que Deus é um Deus mau, um Deus que se ira, um Deus maldoso. Não, na verdade, eles viram que estavam errados. Antes de Deus chegar a tentar conversar com eles, dialogar, ou seja, a consciência deles, na hora, acusou, nós estamos nus. Então veja que o ser humano se distancia de Deus, não é Deus que se distancia do ser humano. Deus, pelo contrário, sempre procura manter contato com o ser humano. Tanto que Deus vem tentar conversar com Adão e Eva. Porém, eles estavam ali já após o seu delito, uma outra característica diferente da anterior. Aí, Adão deixa de ser o perfeito, conforme algumas interpretações teológicas, e aí ele passa a ser corruptível. Adão e Eva passam a se corromper após aquele momento. Aí há uma outra característica do corpo especificamente do ser humano após esse pecado, após essa desobediência. Muito bem. Tópico 1, que fala da perfeição à morte. A cientificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Eclesiastes 7, versículo 29. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. Gênesis 1:31. E eis que era tudo muito bom. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original. Afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Romanos 8, 18 a 23, 1 Coríntios 2 e 9, 1 Coríntios 3, verso 12, 1 João 3 e 3. Então aqui, irmãos, nós entendemos que existia uma perfeição anterior ao pecado. E logo depois deste pecado, né, o homem ele deixa essa perfeição. Por isso, nós entendemos que o homem, ele nasceu para ser perfeito. Porém, o homem, o ser humano, ele deixa de se tornar perfeito por suas atitudes. Olha só, e muitas vezes o diabo quer colocar no ser humano que tudo é culpa de Deus, que ele que fez isso, que ele que criou o diabo. Muitos, inclusive ateus, falam isso, né? Que Deus criou a árvore, por que sabia que o homem ia pecar? Por que Deus criou? Por que Deus criou o diabo, sabendo que o diabo é mau? Porque Deus, irmãos, ele dá o livre-arbítrio, tanto para o diabo quanto para o homem, tomar as suas decisões próprias. E todos serão julgados pelas suas decisões. Nós vamos entender isso nessa lição. A consequência do pecado é catastrófica para a humanidade. O pecado, ele é avassalador. O ser humano, ele muitas vezes não entende, mas se ele observar de uma forma, de uma visão espiritual, ele vai entender que muitas consequências no mundo são devidas ao pecado. E, infelizmente, ele continua em pecado, pecando constantemente, e mais consequências ruins e catastróficas têm invadido o ser humano, a humanidade, em todo o contexto da história. Muito bem, nós vamos ver agora Eclesiastes, ou melhor, nós vamos ver aqui em Gênesis 4 e o versículo 8, que fala a referência sobre
o primeiro homicídio, né? Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 8, falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O primeiro homicídio bíblico. Adão e Eva nascem e depois eles reproduzem seus primeiros frutos, seus primeiros filhos, né? Caim, primeiramente, que é o primogênito, e Abel. Caim, ele mata o seu irmão, talvez por uma certa inveja do irmão, porque foram oferecidas ofertas por Caim, por Abel a Deus, porém Deus, ele atentou mais à oferta de Abel do que a de Caim. E aí, talvez por um sentimento de inveja, olha para você ver como que é a consequência do pecado. O primeiro pecado nós vemos que é a desobediência, é através do primeiro pecado, assim conforme você vai ver na palavra de Deus, que aquilo que é a consequência do pecado é a morte. A primeira morte, devido também ao pecado, né? Então, nós vemos aqui que o primeiro homicídio ocorreu entre irmãos, né? Caim mata o seu irmão, Abel, possivelmente por uma certa inveja ou sentimentos semelhantes, né? Para tomar essa atitude, infelizmente teve essa primeira consequência aqui de homicídio, né? Tá? Então, nós vemos aqui que a respeito da perfeição até a morte. O ser humano ele foi criado, né? Formado para ser perfeito, porém, ele por comer do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, ele passa a transgredir a lei, né? Ou o mandamento de Deus. A primeira lei, vamos dizer assim, né? A desobediência que Deus fez ao ser humano. Infelizmente, ele passa a cometer essa transgressão, e após cometer essa transgressão, veio a consequência da morte. Deus depois ele fala alguns, vamos dizer assim, algumas sentenças, né? Algumas coisas que vai acontecer tanto com a terra, como também o ser humano, né? Deus ele amaldiçoa a terra por causa disso. Imagina que bênção que era a terra antes do pecado do homem e do ser humano. Talvez você já vê hoje que é maravilhosa as coisas da terra, né? As plantas, os pássaros, as árvores, os mares, os rios, coisas maravilhosas como Deus fez com tanta perfeição. Você imagina antes do pecado do Éden, antes do pecado de Adão e Eva, como que deveriam ser? Creio eu que deveriam ser muito melhores, muito mais bonitos, mais vistosos, né? A gente não tem isso biblicamente, mas a gente imagina, porque Deus ele amaldiçoa a terra após o pecado. Então, se ele amaldiçoa a terra, então a consequência vem sobre a terra também, né? Antes, muito provavelmente era muito melhor de se viver na terra, mas aconteceu também com a terra a maldição pelo pecado de Adão e Eva. Eclesiastes capítulo de número 7, versículo de número 29 nos diz assim: Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então Deus fez o homem reto, perfeito, para que ele fosse perfeito. Infelizmente ele passa a não se tornar perfeito por causa da sutileza das mentiras de Satanás. E até hoje Satanás vive mentindo, enganando o ser humano de se não se aproximar mais de Deus, de se distanciar de Deus, né? E as pessoas, elas não vão para um conhecimento da verdade, da palavra de Deus, e são enganadas pelas filosofias que o mundo traz. Vamos continuar. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original, afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Então nós teremos uma glória futura, né? Aquele que busca a Deus, aquele que confia em Deus, né? Por mais que tenha a consequência do pecado, a consequência das dores que nós sentimos hoje, nós temos uma esperança de ter um futuro glorioso, todos aqueles que servem a Deus verdadeiramente em seus corações. Não é simplesmente servir, falar
da boca para fora que serve. Não é falar que ama e às vezes verdadeiramente não ama, né? Muitas vezes não se dedica àquilo que Deus quer que a pessoa se dedica, não se debruça nas coisas de Deus, não procura estar diante da face do Senhor constantemente, adorando Ele em espírito e em verdade. Mas às vezes é da boca para fora, não tem um verdadeiro sentimento para com o Senhor. Então é aqueles que verdadeiramente o amam, tem sim um lugar reservado, um lugar de glória, né? Romanos capítulo de número 8, versículos 18 ao versículo 23, nos diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O nosso corpo ele sofre dores. O nosso corpo, muitas vezes, sentimos enfermidades, sentimos dores, sentimos cansaço, sentimos fadiga, sentimos indisposições. Isso, muitas vezes, nosso corpo vai sentir. E conforme o tempo passa, também nós vamos sentir mais dores, mais cansaços, enfermidades. Isso é notório acontecer com o ser humano. Mas futuramente, todo aquele que crê em Deus através da pessoa de Jesus Cristo tem uma promessa e uma esperança de que esse corpo será transformado, esse corpo será glorificado. Então, a glória futura não se compara às aflições, às dores, tudo que o corpo, alma e espírito também vamos colocar aqui, sofre nesses dias aqui na face da terra. Então, se a pessoa ela quer guardar essa promessa, que ela busque ao Senhor. A fé, ela vem pelo invisível. Nós não enxergamos a Deus, mas sabemos que Ele existe e por isso nós o buscamos. Por isso nós o adoramos. Não simplesmente por causa de aplausos, por causa de pessoas, por causa de qualquer outra coisa, mas porque, em essência, nós temos que adorar a Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9, nos diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que coisa maravilhosa. Para aqueles que o amam. Eu acabei de falar a respeito do amor verdadeiro. Quem ama Jesus não ama da boca para fora, irmãos. Quem ama a Deus verdadeiramente se comporta de fato e verdade. Você já pensou uma pessoa muito importante na sua vida? Pensa neste momento uma pessoa muito importante para você. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser algum familiar próximo, pode ser seu cônjuge, seu filho, sua filha. Uma pessoa muito querida, avô, avó, não sei quais são os laços de relacionamento que você tem. Mas pense nessa pessoa. Se essa pessoa te pedir uma coisa, você muitas vezes vai atender essa pessoa, porque você a ama. Você vai procurar agradá-la, vai procurar ajudar, resolver o problema, alguma coisa você vai procurar fazer para encontrar uma solução para esta pessoa, que essa pessoa é muito querida para você. Agora coloca essa pessoa, coloca Deus muitas vezes no lugar dessa pessoa. Será que Deus ele tem preferência maior do que essa pessoa que você acha ela tão querida? Ou será que Deus está abaixo? Muitas vezes nós temos que fazer essa reflexão para saber se verdadeiramente, irmãos, nós amamos a esse Deus maravilhoso. Essa pessoa ela tem valor
mais do que Deus para você ou não? Então fica essa pergunta, porque amar a Deus verdadeiramente é você deixar o seu tempo, deixar muitas vezes de viver algumas coisas na sua vida para se dedicar a esse Deus Todo-Poderoso. É você, não quero que você deixe sua família, não quero que você deixe os seus afazeres, os seus trabalhos, e como muitos falam, vive só da obra de Deus, mas muitas vezes enganosamente também, né? Mas se dedique no seu coração e também coloque a sua família também em um lugar de posição confortável. Não vou falar em primeiro lugar, porque eu acabei de falar que em primeiro lugar é Deus, mas coloque a sua família em um lugar de prioridade também, porque Deus também ele zela pela família. Ele é o autor principal da família, ele que criou a primeira família, Adão e Eva. Então cultive a sua família, mas também adore a Deus, busque o seu Deus, dedique o seu tempo para buscar ao Senhor. Isso é muito importante, irmãos, para que você possa ter uma vida abençoada, porque aí verdadeiramente Deus vai entender que você o ama. Não ama da boca para fora, mas ama de verdade, em espírito e em verdade. Muito bem, nós vamos ler agora 1 João capítulo 3, versículo 3. Antes nós vamos para o tópico número 2, que fala sobre o pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. Gênesis 2, 7, 25, Jó 33, verso 4. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos, um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida, a vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar, até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Por mais que se cuide desta matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Então, o nosso corpo, a matéria que nós temos, ela vai ter um destino. Ela foi feita do pó. Era para ser perfeita, mas o pó vai retornar devido ao pecado. Isso não tem para onde a gente se esconder, não tem para onde a gente ir e deixar de acreditar nisso, porque essa é uma verdade. Quantos já não partiram? Né? Quantos já não foram? Quantos corpos que já não partiram desta vida, né? Em outras palavras, né? Esse corpo nós chamamos de vida biológica, né? A vida biológica do ser humano, ela vai deixar de existir nesse tempo. Você não vai ver mais o corpo de um familiar querido nessa terra, né? Você não vai conversar, não vai dialogar com esse familiar mais após um período que é destinado também por Deus, o tempo dessa pessoa. Então ela vai deixar de estar aqui fisicamente, o corpo dela não estará mais aqui. Nós também vamos passar por isso. Então, tudo isso irá acontecer, a não ser que ocorra algo bíblico que nós acreditamos que chama-se arrebatamento. Aí, após o arrebatamento, que já é outro tipo de ensinamento de estudo bíblico, sim, estaremos com Jesus por toda a eternidade. Caso contrário, o corpo ele está fadado a essas consequências, pecado e dor. É a consequência desse corpo, tá? Então, nós vamos ler agora 1 João 3:3, que fala assim: E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, nós temos que purificar diante do Senhor. Quando eu falo a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas, não estou falando que eu ou você não temos pecados.
Nós cometemos pecados, sim, cometemos pecado. Mesmo também após a nossa conversão ao Evangelho, nós pecamos. Mas nós temos que nos aproximar de Deus, diante da misericórdia, sua graça, através do seu Filho, procurarmos entender a palavra de Deus e procurarmos cada dia vivermos conforme a sua palavra. Não somente examinar a Escritura Sagrada, mas procurarmos fazer conforme a sua santa palavra, né? Então, o pecado e dor, ele é uma consequência do corpo. É uma sensação que muitas vezes de bem-estar no começo começa a vir as suas consequências. O corpo passa a receber as suas consequências devido às dores, devido às enfermidades, devido ao pecado também. Muitas vezes o pecado ele vai trazer consequências no corpo, tá? Gênesis 2, versículo 7 e verso 25, né? Proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. Nós vemos aqui no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, né? E também verso 25. Depois nós vamos ver Jó, capítulo de número 33 e verso 4, né? Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim a palavra do Senhor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus soprou algo dele dentro de nós, por isso que era para nós sermos perfeitos. Mas aí o homem, após o pecado, né, após essa consequência do pecado, aí ele passa a separar-se de Deus. E por isso o homem ele passa a ter uma corrupção, uma transgressão a partir daquele momento e vem as consequências do pecado. E o mesmo Gênesis, capítulo de número 2, e o versículo de número 25 diz: E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Veja como eu falei para os irmãos que quando Adão e Eva, antes de pecarem, como era a condição do corpo deles, estavam nus, eles não percebiam que estavam nus. E logo após acontecer isso, o que acontece? Após o pecado, eles automaticamente percebem a iniquidade, a transgressão, aquilo que eles fizeram, né? Vamos lá. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Então, o pecado ele traz o que? Dor. Gênesis 3, versículo 7 ao 19. Vamos ver aqui. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se a Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Agora eu pergunto para vocês, é possível esconder de Deus? É possível se esconder de Deus? Na verdade, Adão estava tentando esconder o seu caráter, porque ele havia transgredido diante do Senhor. O que o homem faz ainda hoje? Se afasta de Deus. Quer inventar muitas e muitas justificativas para se afastar de Deus. Mas não tem como se afastar de Deus. Não tem como fugir da sua presença. Porque Deus está observando. Automaticamente, após o homem ter pecado, Deus já havia identificado que isso aconteceu e até mesmo antecipadamente ele sabia que isso ia acontecer. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. Olha só, ele passa a se esconder, né? E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Versículo 11, né? O que mais?
O verso 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Começa aqui as sentenças. Eu costumo dizer sentenças que Deus dá. Primeiro ele fala que é a serpente. Agora ele vem falar sobre Adão e Eva. Versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente de Eva, aqui, irmãos, representa a pessoa de Jesus Cristo, que futuramente Jesus Cristo iria o quê? Pisar ou ferir a cabeça de Satanás. Lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver que a cabeça da serpente, ela completamente será esmagada. Então, por enquanto, foi ferida a cabeça da serpente, que é Satanás, que você vai ver essa informação a respeito da serpente no livro de Apocalipse. Se você lê o livro de Apocalipse, você vai entender que a serpente, que é o antigo diabo lá do Éden, do Jardim do Éden, se refere a Satanás. Então Deus está colocando, né, as maldições aqui. Uma que o diabo ele veio para poder transgredir contra a criação de Deus, contra Adão e Eva, né? Então, aqui está falando que a semente de Eva, que é Cristo, feriria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. O que é ferir o calcanhar? Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus foi ferido, né? Esse calcanhar, vamos colocar aqui, foi ferido pela serpente, por Satanás ali, mas só que foi o corpo. Jesus foi ferido no corpo, mas Jesus era perfeito. Ele não poderia herdar a morte, porque Jesus não havia pecado. E entenda uma coisa que eu falo para vocês. Jesus, ele não havia nenhum pecado. Mesmo nós nascendo, nós somos gerados pelo pecado. Porque nós somos gerados da semente de Adão. Porque a maldição que veio de Adão, após essa desobediência, é herdada por toda a humanidade. Ainda, por isso que Davi fala no livro do Salmo, né? Em pecado, em iniquidade eu fui gerado. Mas Davi, como criança, ou eu e você como criança, tem pecado? Não, não temos o pecado no sentido de fazer o que é errado. Mas nós temos pecado porque nós herdamos do erro de Adão, que nós chamamos de pecado original. Né? E muitos refutam outros tipos de pensamento, mas nós consideramos que o pecado de Adão é o motivo de nós nascermos em pecado. E por isso nós estamos, muitas vezes, como diz lá uma das cartas que Paulo fala, destituídos da glória de Deus. Agora, quem que vem resgatar isso, que nós já vamos antecipar aqui, está na lição? O segundo Adão. Jesus, que é o segundo Adão, ele resgata isso do ser humano. Ele vem fazer o ser humano voltar a ter uma aliança, uma comunhão com Deus, e ser resgatado e ter a oportunidade de morar novamente no jardim, que na verdade o jardim é o paraíso. É como se o homem voltasse a morar no Éden, voltasse a um lugar de delícias, a um jardim preparado, a algo muito maravilhoso preparado para o ser humano. Esse que é o objetivo principal de Deus para a comunidade, para que ele pudesse ficar bem. Porém, o pecado trouxe consequências à humanidade. Mas nós teremos a oportunidade de voltar ao paraíso. Né? Onde será o paraíso? Não sabemos. Mas sabemos que nós temos essa promessa. Todo aquele que crê e pode, muitas vezes, confiar no Deus Todo-Poderoso, deve confiar no Deus Todo-Poderoso, terá essa oportunidade de poder ter esse jardim. O que mais que ele vai falar? E a mulher disse, versículo 16, multiplicarei grandemente a tua dor. Isso está falando aqui que multiplicará a tua dor. Não está falando que vai dar início à dor. É interessante nós fazermos essa análise,
E a mulher, então, já tinha dor, né? Mas aqui está falando que multiplicará a sua dor. E a tua conceição, ou seja, a dor de parto, né? Antes da mulher ter o parto, né? Nascer a criança, o seu filho, a sua filha, ela tem dores. E ela tem aquele momento, né? Anterior, muitas vezes, ao parto, que só a mulher tem, né? Também. Com dores terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Por isso que nós temos que entender que o cabeça é o homem. Não é porque o homem manda na mulher, não, mas porque é o direito dele que Deus colocou desde o Jardim do Éden. Por isso que nós temos que entender já um outro estudo, o lugar do marido, o lugar da mulher, que já é outro ensino bíblico, né? Porque a mulher ela não domina sobre o homem, né? Mas o homem, ele domina sobre a mulher. Mas só que nós temos que entender que não é um domínio de servidão, não. Mas na verdade o homem ele tem que amar a mulher, a sua esposa. Então o diabo ele quer que isso se invirta. Muitas vezes hoje existe aquela forma de que a mulher tem que ser independente. Depende até que ponto esse mulher é independente. Para que isso ocorra, depende se está transgredindo um mandamento de Deus. Entenda que a mulher, na verdade, ela quer ficar individual, mas não foi para isso que ela foi criada. Porque Deus falou tanto para homem como para mulher, para crescerem e se multiplicarem. Versículo 17. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Olha, Deus passa a amaldiçoar a terra após o pecado. Por causa de ti, com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Então o homem ele passa a ter dor. Após esse momento aqui, ó, ele passa a ter fadiga, cansaço. O homem trabalhava no Jardim do Éden. Anteriormente, esses versículos, você vai ver na Bíblia que Adão ele trabalhava, ele arava o jardim, era o dever dele arar o jardim. Mas aqui o cansaço, a fadiga, dores, vem após o pecado. Então, com dor comerás dela, da terra, né? Todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também lhe produzirá. A terra passa a produzir espinhos, cardos, em algumas traduções, abrolhos. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Então o homem vai passar a suar, trabalhar. É digno o trabalho? É digno. É cansativo também? É cansativo. Mas é um mandamento de Deus. O homem precisa trabalhar. E eu falo homem e mulher, no geral, né? Para que depois, futuramente, possa comer do suor do teu rosto o teu pão. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então volta o pó, o corpo, a matéria do ser humano, ela volta para a terra, novamente de onde ela tinha sido tomada. Por isso que vai falar lá também em Eclesiastes 12:9, o pó volta à terra de onde era, tá? Então aqui nós entendemos essas corrupções do pecado, o pecado e a dor do ser humano após ter transgredido o primeiro mandamento de Deus. Tópico 3, né, nós vamos ver aqui, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento, né, mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer. Gerontofobia. Confesso aos irmãos que eu não conhecia esse termo, mas aqui está falando a respeito de o terrível e mórbido medo de envelhecer. Medo de envelhecer. É tanta fobia que existe hoje que a gente não consegue gravar todas, né? Mas gerontofobia, que é o medo de envelhecer, né? Que causa ansiedade, produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. Então a velhice ela tem a sua honra, né? Você vai ver aqui em Levítico, capítulo de número 19, versículo 32. Você vai ver em Jó, capítulo número 12, verso 12. Nós não vamos ler por causa do tempo também.
Tá? Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. A pessoa que ela se torna velha, ela não gosta de ser chamada de velha. Mas velho, se você observar biblicamente, é uma questão de honra. A pessoa, por ser velha, as chamadas cãs, que é os cabelos brancos que a Bíblia vem falar, é uma honra para o ser humano. Infelizmente, a sociedade ela inverteu seus valores. E a velhice ela é tida como algo errado, algo que não provém de Deus. E o diabo coloca isso na mente do ser humano para poder denegrir a imagem do ser humano, falando que a velhice ela não é bom. Então, isso provém do inimigo, provém do próprio ser humano, a corrupção do seu coração. Mas a velhice ela deve ser honrada diante de Deus. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Então, mesmo sendo velho, temos que ser grato a Deus por tudo que Ele fez. Porque Deus ele fez com que nós venhamos ser perfeitos, porém o pecado veio. Então, nós temos que entender que a consequência do pecado faz com que a gente tenha que entender realmente a nossa condição que a gente fez, ou melhor, nós herdamos de Adão. Nós temos que entender. Só temos que crer e cumprir os mandamentos de Deus. E quando não conseguirmos cumprir, sabemos que existe a graça através do Senhor Jesus para podermos ser salvos. Precisamos reconhecer as características que a importância de cada etapa da nossa existência. Então nós precisamos entender, né, a etapa de cada etapa da nossa existência. Né? A criança, a adolescência, a velhice futuramente, né? A responsabilidade humana. Tópico 2. Corpo e livre-arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. Gênesis 2:22. E todos os seus descendentes nasceram inclinados ao pecado. Gênesis 6, versos 15, 5 e 12 e Romanos 5, verso 12. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. Gênesis 9:6 e Tiago 3:9. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Deuteronômio 30, verso 19, verso 20. Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo, para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Muito bem, nós temos o desejo de pecar ou não pecar. Cada consequência da nossa vida, entenda isso, inclusive do nosso corpo, ela é devido ao pecado. Você peca, não peca, independente disso, você vai ter consequência. Pecam, quem não peca? Todos pecam, né? Nós somos pecado de original, de Adão, e continuamos pecando, transgredindo, desobedecendo, mentindo, né? Fazendo aquilo que não provém de Deus, uns roubando, furtando, outros denegrindo, né? Muitos de nós desobedecemos pai e mãe, nós não honramos pai e mãe algumas vezes, nós fazemos coisas que não são do agrado de Deus, não buscamos a face de Deus, não examinamos as escrituras sagradas. Quantos são os pecados que nós vamos elencar? São muitos. E esse pecado nos traz consequências. E muitas vezes no corpo. O pecado também traz consequências no corpo. Quero que você entenda isso. O pecado também traz consequências no corpo. Eu tenho fundamento científico para te provar? Muitas vezes eu não vou ter. Mas pela fé nós acreditamos que o pecado ele vai trazer consequência também para o corpo, inclusive para a mente. Hoje que tem enfermidades da alma, que nós consideramos depressão, estresse e outras mais, pode também ser consequência de pecado, né? Os estudos, né, vão falar outras coisas, mas os estudos, na verdade, não têm nem tão pouco um fundamento para poder ter uma solução para o problema. Então, por isso que nós também acreditamos que pela fé, nós sabemos que a consequência de muitas dessas coisas se deve ao pecado do ser humano, pecado da humanidade. Tópico 2, subtópico 2.
Peço perdão aos irmãos que muitas vezes a gente escuta barulho aqui de veículo, né? E nós estamos aqui aberto, né? E dá para ouvir muitas vezes esse som, tá? Subtópico 2 que diz assim, a potencialização do sofrimento. Diz assim, além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, natureza pecaminosa. É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus, que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais, no temor do Senhor. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Olha só, queria que você observasse. Olha só algumas coisas que o autor vem trazer aqui dessa lição, a consequência do pecado. As drogas. A droga, ela vem de uma planta, né? A palavra droga, que é drogue, vem do termo francês folha. Por quê? Porque a droga, ela vem de uma planta. A cocaína, ela vai vir de uma planta, que é a folha de coca. A maconha vai vir de uma planta que é considerado um nome científico, cannabis sativa, é outra planta. Veja que a planta não foi feita para dominar o ser humano, mas infelizmente o homem, o ser humano, a mente e o corpo são dominados pela planta. Pela própria criação de Deus, o homem permite ser dominado. Mas por que ele permite ser dominado? Porque ele desobedece as regras, ele desobedece os mandamentos. O pecado é errar o alvo. O alvo é a transgressão à lei. A lei maior que é a Bíblia Sagrada. E o homem transgride constantemente e ele vai para esse caminho errado. E aí traz essa consequência para ele, infelizmente. Ele acaba se corrompendo, não somente o corpo, a alma e o espírito, né? Ele vai se corrompendo, corroendo o seu corpo, né? Hoje você não confia mais em um cuidador de crianças, por exemplo, né? Hoje tudo é desconfiança. Hoje uma criança ela não pode estar com o pai ou com a sua mãe sozinho, porque já pode pensar alguma coisa acerca de até mesmo do pai, da mãe, quem dirá um padrasto, madrasta, um tio, uma tia. Olha como que o ser humano tem na sua mente hoje a desconfiança. Por quê? Porque muitos já fizeram coisas erradas, violências e maldades com crianças. E aí o ser humano ele já fica com aquela mente. Você imagina, o Jardim do Éden no começo era assim? Não era assim, irmãos. Infelizmente, tudo isso é consequência do pecado. O pecado contamina a mente do ser humano. E o ser humano cada vez tem se afastado de Deus e maldosamente atuando nos dias de hoje. Infelizmente, o ser humano, pelo seu distanciamento de Deus, tem as consequências, colhe as consequências do pecado. Tópico 3, para finalizar essa lição, do abatimento à glorificação. A realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto. A Timóteo recomendou: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para nos curar de todo o mal.
mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé, se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Irmão, nós temos que entender que se aproximar de Deus nos traz saúde. Agora, se nós distanciarmos de Deus, infelizmente nós vamos ter consequências. Ainda que seja uma pessoa que busca a Deus, ela também tem consequências no seu corpo. Mas o constante pecado ao ser humano, ele vai agravar mais o corpo do ser humano. Isso nós precisamos entender, que o nosso corpo ele tem saúde após nós nos aproximarmos de Deus. Porque Deus que traz a nossa cura. Deus ele que nos cura. Ele que tem o poder de nos curar. Nós cremos no milagre que Deus pode curar. E Ele cura. Ainda cura nos dias de hoje e continuará curando até quando Ele quiser curar. Porque Ele é o dono da cura. Ele é o dono do milagre. Né? Nós até falamos aqui um dia, né? O presbítero Fagner estava pregando uma mensagem aqui acerca do ser humano ser o dono do próprio nariz. Né? Até algo que a gente comenta, a gente até ri acerca desse comentário, porque o homem não é o dono do seu próprio nariz, senão quando ele pegasse um resfriado, ele conseguiria conter o seu nariz na hora que estivesse suando durante um resfriado. Então o homem não é dono nem do seu próprio nariz. Então nós temos que entender, irmão, que nós somos fadados ao cansaço, nós somos fadados a doenças, a enfermidades, por isso que nós temos que se achegar até Deus, porque Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, é a nossa cura. Ele pode nos curar, quando Ele quiser, Ele pode nos curar. Mas será que nós temos nos dedicado a buscar esse Deus maravilhoso? E simplesmente por causa de uma cura que a gente está buscando a Deus? Ou porque nós realmente amamos com a integridade do nosso coração a esse Deus maravilhoso? Então fica essa pergunta, esse questionamento para cada um de nós respondermos. Né? As nossas atitudes estão sendo louváveis diante de Deus ou não? Tópico 2, sobre o tópico 2. Enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. Algo que eu quero falar aqui, muito importante nos dias de hoje. Existem muitas igrejas, irmãos. Muitas igrejas, posso dizer, muitas placas de igrejas. Eu não quero citar nomes, né, para não faltar com ética, mas muitos de vocês já participaram, ainda participam de igrejas, comunidades, enfim, que deixam muitas vezes esquecidos os velhinhos, deixam os velhinhos de lado. Quando a pessoa ela fica debilitada fisicamente, simplesmente ela fica lá só no lugarzinho no seu banco, ela não tem nenhuma ocupação, muitas vezes no ministério, na igreja, né, onde muitos estão inseridos, estão ali para o quê? Para adorar a Deus. Mas e a experiência que essa pessoa passou? Ela não tem nada para passar para os mais novos? Veja que os conselheiros, né, dos reis antigamente, os conselheiros, né, que eram formados nobres pensadores na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, você vai ver que esses conselheiros, irmãos, eram pessoas de idade. Então, certamente, as pessoas que são de idade, elas têm conselho. Né? Eu peço perdão aos irmãos, porque, como eu falei, barulho, né? Às vezes vai acontecer. Então, os conselheiros de um rei são pessoas sábias, são pessoas de idade, são pessoas que são muitas vezes esquecidas. E aí, pergunto a vocês, será que eles estão no patamar que devem ser colocados? Ou muitas vezes esquecidos? Eu quero que você ponha isso na reflexão. As pessoas de idade, elas verdadeiramente, elas têm tido um valor onde você está inserido, ou na sociedade, ou na comunidade cristã que você faz parte. Faça essa análise para você saber que nós temos que honrar as pessoas mais velhas. Isso é importante. Isso é o Evangelho. Isso é a palavra de Deus. Honrar as pessoas mais velhas. Muitas vezes elas têm sido esquecidas, abandonadas.
tá? Subtópico 3, o corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo que vive em santificação é de uma redenção completa, inclusive no corpo. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. O verbo transformar nesse texto é metachematizo no grego, e significa mudar de forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. Irmãos, então, concluindo essa lição, futuramente nós teremos um corpo de glória. Como será esse corpo de glória? Explicar só quando nós estivermos com ele. Precisamente explicar como será esse corpo de glória somente quando nós estivermos com esse corpo de glória. A palavra de Deus diz que quando nós estivermos no céu, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, tá? Deus nos enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Muitas vezes as pessoas sofrem hoje com tantas coisas, choram, né? Por muitas percas, vários tipos de perdas de pessoas. Alguns choraram por percas de bens. Agora que lá no Paraná, por exemplo, teve aquele, não sei se um furacão, um vento forte que veio, pessoas estão chorando porque perderam seus bens. Mas graças ao bom Deus que eles têm vida, eles têm condição de poder dar continuidade, mas a gente observa também que não será tão fácil estruturar novamente as suas vidas devido à perca de casas, devido à perca dos seus bens. Então, quantos prantos e quantos choros existem hoje, né? Então, nós entendemos que isso veio no mundo, nos assola até os dias de hoje, mas nós temos a esperança. Qual que é essa esperança? Cristo. A carta aos Colossenses que fala Cristo é a esperança da glória. Nós esperamos Cristo. A palavra de Deus fala que existe uma porta para nós entrarmos no reino dos céus. A porta é estreita e essa porta chama-se também Jesus Cristo. Outro versículo que fala também que só há um intermediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem. Então não tem como ir para o reino dos céus se não for pela pessoa de Jesus Cristo. Você não vai para o reino dos céus por qualquer outro tipo de liderança espiritual. Você não vai para o reino dos céus por lideranças que você já conheceu muitas vezes, Mao Tse Tung, né? Allan Kardec. Você não vai para o reino dos céus com nenhuma dessas, com Buda, você não vai por nenhuma dessas lideranças, porque todas essas lideranças, né, que você vai ver, né, existem muitas outras, não vou citar aqui, Mahatma Gandhi, existem muitas outras lideranças que existiram, algumas existem ainda na face da terra, mas nenhuma delas morreu e ressuscitou ao terceiro dia para te dar esta promessa de um lugar separado para com Deus. Tudo que você ver em outro tipo de leitura, em outro tipo de livro, não será mais verdadeiro, ou melhor, não terá a verdade que a Bíblia Sagrada tem. E você que pensa que a Bíblia ela tem partes erradas, muito cuidado com aquilo que você pensa. Porque se fosse assim, você não confiaria nem no próprio Deus. Porque Ele deixou esse mandamento, esta palavra verdadeira. Eu não posso desconfiar daquilo que deixou. Por um acaso Deus, Ele não tem segurança suficiente para me colocar algo para poder herdar ao reino dos céus. Ele não é um todo-poderoso, então eu estou desconfiando do poder de Deus. Não posso fazer isso. Nós entendemos que a Bíblia Sagrada é inerrante e poderosa, palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Então nós teremos um corpo de glória se nós confiarmos, amarmos, dedicarmos as coisas de Deus. Teremos sim, mas falar que eu sou cristão e não me dedicar e não fazer a minha parte não vai fazer eu herdar a vida eterna, não fará eu ter o corpo de glória. É interessante deixar isso registrado, porque nós estamos no mundo,
E o mundo ele é cheio de problemas e aflições. O pecado, como nós falamos, vem a consequência do mundo, mas nós temos que nos afastar do pecado, nos aproximarmos de Deus para alcançarmos a coroa da vida eterna. Amém? Então nós vamos concluir esta lição, que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Tá? Vamos fazer uma oração para agradecer ao Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui aprendendo a Tua palavra, Pai. Aprendemos, meu Deus Todo-Poderoso, as consequências do corpo. Que o Senhor possa dirigir e orientar as nossas vidas e podermos nos aproximar de Ti, para que nós não venhamos ter consequências maléficas do corpo. E se tiver, meu Deus, alguma enfermidade proveniente de alguma dor, de algo semelhante, que o Senhor nos cura, restaura a nossa saúde, para que um dia, futuramente, nós venhamos ser completamente curados e termos um verdadeiro corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo. Muito obrigado. Essa é a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus. Te louvamos, te agradecemos e glorificamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.